Sobre um assunto que é muito polêmico no nosso meio e que às vezes as pessoas confundem um pouco esse termo, que é a padronização de processos, né? Então, se você ainda não sabe como fazer ou não sabe a importância de você ter um padrão no seu negócio, fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai falar só sobre padronização. Caso vocês ainda não me conheçam, eu sou o Oswaldo Júnior e atualmente trabalho no Grupo Assegurar. O Grupo Assegurar é uma empresa de consultoria que ao longo desses 8 anos vem ajudando empresários pequenos e médios, empresários no segmento de A&B, de alimentação, a melhorarem a sua gestão, o seu controle de qualidade e a sua segurança alimentar. Então, primeiro, se você não é inscrito no canal, se você está chegando aqui agora, vai aqui, se inscreve no canal, ative o sininho e que você vai ter todas as notificações. E aí, exatamente, a gente criou esse canal para ter um acesso um pouco mais íntimo e trazer um conteúdo inédito, exclusivo, que você pode utilizar na prática. Então aqui a gente já falou de vigilância sanitária, a gente já falou sobre fidelização, a gente vai falar um pouco de marca, de posicionamento de marca. E hoje a gente vai falar sobre padronização. Mas antes de pensar em padronização, eu quero tirar uma dúvida que é dúvida latente em vários proprietários, principalmente os proprietários que estão começando nesse segmento aí da gastronomia. Geralmente as pessoas que começam na gastronomia começam com coisas pequenas e coisas do tipo. Já teve clientes que começou em garagem, na cozinha de casa e hoje tem redes e tudo mais. Mas eu quero te falar o seguinte, que quando vem na sua cabeça a padronização, geralmente a gente pensa em grandes redes. Vamos pensar na rede fast food, um exemplo aqui, um McDonald's, certo? Se você comeu um lanche do McDonald's, seja na sua cidade agora que você está me assistindo, e se você viajou, foi para uma outra cidade e experimentou o mesmo lanche, você pode ter certeza que foi muito parecido. Mas por que foi muito parecido, Oswaldo? Mas por que eles conseguem fazer isso tudo? Qual é a mágica que eles utilizam? Nada mais é do que a padronização do processo. E aí a padronização do processo não é só padronização do produto, porque a padronização do produto é o final, né? É o final da linha, já na hora de expedição. Então, assim, primeiro, para você começar a entender a padronização de processo, você precisa elaborar receitas. O que eu vejo que a grande maioria dos proprietários se perde é quando elaboram a receita. E quando você está começando, de fato, você vai ter algum percalço aí no meio do caminho e acredito que um dos principais vai ser essa questão de elaborar a receita. Às vezes a gente tem muita receita aqui, é porque a gente gosta de fazer e tudo mais, e até os nossos cozinheiros também têm essa visão. Ah, mas eu sei fazer. Mas o eu sei fazer não é a mesma coisa de você padronizar a receita. Mas por que, Oswaldo, eu preciso padronizar minha receita antes de começar qualquer coisa? Imagine da seguinte forma, seu cozinheiro faltou e só ele sabe fazer aquela moqueca lá que todo mundo adora, que é o carro-chefe do seu buffet e que todo mundo vai lá por causa disso. Então ele faltou, ficou doente, ou pegou trânsito, ou chuva, enfim. Ele não foi no seu estabelecimento trabalhar. Como que você vai fazer? Então, exatamente isso, o processo, ele te ajuda para que, se não a pessoa que elaborou a receita não esteja, outra pessoa que consiga ali com o manual, o receituário padrão, né, que a gente chama, mas o manual de receitas, vai conseguir elaborar a sua receita. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que as pessoas se perdem muito é o seguinte, mas eu elaborei a receita, tá bom, e agora o que eu faço? A outra coisa é a ficha técnica. E a ficha técnica, quando fala ficha técnica, vários proprietários no meio ficam até aflitos, porque, mas a ficha técnica é só calcular e tal, não sei o que, mas falaram para mim que tem um tal de fator de cocção, fator de correção. O que é isso? O rendimento, eu não sei fazer tudo isso. Então, lembre-se da seguinte forma agora da ficha técnica. O mais importante da ficha técnica é ter os custos envolvidos naquela preparação. Então, a preparação do prato precisa estar todos os custos envolvidos. E lembre-se, fator de cocção, correção e tudo mais, nada mais é do que o que o alimento perde ou o que ele ganha na hora da cocção. Um exemplo, você comprou 1 kg de carne, mas você não vai usar 1 kg de carne. Você vai precisar limpar ela, vai ter a cocção e tudo mais. Oswaldo, quanto que perde média de carne? Então, média, tá? Média, porque cada negócio tem o seu fator de cocção específico. Então, o seu estabelecimento tem um fator de cocção que você tem que utilizar para o seu estabelecimento, dependendo da preparação e coisas do tipo. Mas vamos lá, média, 20% de perda. Média.
Ah, mas o arroz, o que que eu coloco o arroz lá? Coloco uma xícara de arroz lá de 250 gramas lá em casa, um exemplo, e aí ele cresce. Geralmente a gente utiliza o fator de correção dobrar, então a gente dobra o volume, ok? Porém, tudo que eu estou te falando é média. Então, para você saber fazer o fator de cocção, faça da seguinte forma. E aí é uma aulinha mesmo que eu estou te falando agora. Pega o produto, pesa antes de começar a limpeza, aquelas tirar as aparas e tudo mais, e pesa ele ao término. E aí você vai entender quanto que teve de fator de cocção, seja de perca ou de ganho. Isso é importante para que você tenha uma ficha técnica fidedigna para a sua realidade. E eu poderia falar aqui várias horas só de ficha técnica, porque é um assunto bem complicado, mas que não é um bicho de sete cabeças que você consegue fazer no seu estabelecimento e fazer isso funcionar, ok? Então, primeiro passo, a gente ter um manual de receitas, a gente elaborar todas as receitas. Sem as receitas, a gente não consegue elaborar ficha técnica e não adianta você falar assim, não, Oswaldo, eu consigo fazer ficha técnica. Sem a receita que você não consegue. Então, segunda coisa é você saber as fichas técnicas e o custo todo envolvido do seu estabelecimento. Terceiro e último, para mim não prolongar muito sobre essa questão de padronização, é você entender como é que você vai fazer a padronização do processo. Então você tem receita hoje, você tem a ficha técnica. Ok, como é que você padroniza isso agora? E aí entra a questão do cardápio. Quantas vezes você já sentou e fez um cardápio no seu estabelecimento? E aí eu poderia falar aqui várias horas desse mesmo assunto, mas tem um tema que procure aí, né? Que se chama curva BCG ou engenharia de cardápio. Nada mais é do que eu vou desenhar aqui, ó. É assim, é uma linha. E aqui é o seguinte, pense que nessa linha de baixo aqui é a popularidade dos seus pratos, ok? Então vamos lá, eu tenho aqui um estrogonofe que todo mundo adora. Então, aqui é a popularidade dele. E aqui em cima, nessa linha aqui, é a questão de margem de lucro. Oswaldo, mas como que eu vou saber a margem de lucro? Em cima da ficha técnica. Então, você vai saber elaborar isso quando tiver ficha técnica pronto. Então, engenharia de cardápio ou curva BCG, como queiram chamar, você só vai conseguir fazer ela ao término de elaborar as fichas técnicas. Então, você vai entender qual é a popularidade e qual é a margem dos pratos. E aí você vai traçar aqui um quadrado com 4 frentes, que seja A, B, C, D, enfim, você pode colocar o nome que você quiser. Mas todos os pratos que estiver mais para cá, onde ele tem mais popularidade e mais margem, é onde você vai trabalhar mais. Então você vai divulgar mais, você vai ter lá no seu cardápio uma ênfase maior desses pratos, porque de fato é o que te dá mais margem, mais lucro. Todos que estiverem abaixo, que tiverem menos popularidade e menos margem, você precisa reeducar, né? Na verdade, remodelar a receita, seja de mudar algum insumo, mudar algum ingrediente, para você conseguir ter ele um pouco mais de rentabilidade e automaticamente você divulgando ele tem mais popularidade. Então, basicamente é isso. Se não ficar muito confuso aqui para vocês, mas lembre-se, são 3 etapas hoje de padronização. O primeiro deles é a elaboração de receita, então você precisa ter todas as receitas elaboradas, que a gente fala que é receituário padrão. O segundo parte é a ficha técnica, então você precisa elaborar todas as fichas técnicas com custo, rendimento e perca. E o terceiro é a padronização de cardápio, que é a famosa engenharia de cardápio. Beleza? Então, eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos, então segue a gente nas redes sociais, que lá vocês vão conseguir também acompanhar alguns conteúdos inéditos que a gente traz somente para o Instagram.